informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 2 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Silo de 900 toneladas desabou em Maracaju. Brasil decide não renovar tarifa zero para a cota de importação de etanol. Pior seca dos últimos 50 anos em incêndios destrói natureza e animais no Pantanal. Projeto do orçamento prevê novo salário mínimo em 2021. Setembro ficará sem chuvas em Dourados até meados do mês. E a exportação pelo norte do Brasil ganha espaço em Mato Grosso. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Quarta-feira de tempo seco e de calor em Dourados e região. Nada de chuva por enquanto. Temperatura máxima de 31 graus hoje à tarde. Em setembro, começou ontem com tempo seco na maior parte do país. Segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, nesta primeira quinzena do mês, a massa de ar seco deve continuar predominante na maior parte do Brasil. Além disso, a circulação dos ventos também impede que novas chuvas cheguem no país. Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INEMET, destacou mais uma vez que as frentes frias até se formam pelo sul do Brasil, mas não conseguem avançar para as demais regiões. Nos últimos 5 dias, as chuvas ficaram restritas apenas para o Rio Grande do Sul. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 215 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 230 à vista. Vaca gorda a R$ 205 no Friboi e a R$ 220 no Brasil Global. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 51 e a de soja a R$ 135, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher.
Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Singenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Singenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Pantanal em Mato Grosso está em chamas, mas o fogo às vezes é invisível. A vegetação que fica sob os pântanos durante a temporada de chuvas se torna seca à medida que lagos e lagoas evaporam, deixando depósitos inflamáveis no subsolo que continuam a queimar muito tempo após as chamas visíveis em cima terem sido apagadas. Bombeiros estão lutando simultaneamente contra incêndios na floresta amazônica e no Cerrado, mas o foco é um desafio particular no Pantanal. A única forma de combater as chamas subterrâneas é cavar uma trincheira ao redor delas, segundo o tenente dos bombeiros Isaac Vibe. O governo brasileiro decidiu não renovar a cota de isenção de imposto para importação de etanol. A regra, que previa tarifa zero para mais da metade da importação média do álcool, criada em 2010, perdeu validade no domingo. Com a decisão, o imposto de importação de 20% passa a incidir sobre todo o etanol que entre no Brasil e não seja de países integrantes do Mercosul. A medida atinge principalmente os Estados Unidos. A isenção sobre parte do etanol importado foi estabelecida em 2010 e valia para os primeiros 600 milhões de litros a entrarem no Brasil a cada ano. A partir desse ponto, passava a incidir a tarifa de 20%. Em 2019, a cota foi ampliada para 750 milhões de litros. Apesar de serem utilizados da mesma forma, o etanol brasileiro e o norte-americano têm origens distintas. O combustível nacional é extraído da cana, enquanto a produção dos americanos é baseada no milho. Em 2020, até julho, o Brasil já tinha importado 841 milhões de litros de etanol, ou seja, acima da cota anual isenta de imposto. Desse volume, 747 milhões de litros, ou 88,8%, vieram dos Estados Unidos. Um silo com 900 toneladas de milho desmoronou em uma fazenda no município de Maracaju. O acidente ocorreu no final de semana e as imagens foram impressionantes. Conforme o vídeo que o G1 teve acesso, a estrutura do silo começou a se romper e em poucos segundos desmorona. O corpo de bombeiros foi ao local e disse que, apesar do susto ser grande, ninguém se feriu. Os militares precisaram fazer um trabalho de retirada de resfriamento. Primeiro tiraram os grãos do secador e também fizeram o resfriamento do local, já que havia risco de incêndio. Uma série de situações atípicas estão ameaçando a preservação da APA, Área de Preservação Ambiental Baía Negra, localizada entre o Rio Paraguai e as baías do Arrozal e Negra, no Pantanal de Ladário. Essa é a análise do presidente do Conselho Gestor da APA e secretário municipal de Meio Ambiente de Ladário, Luiz Eduardo da Costa Urte. Estamos passando por uma situação atípica. É a pior estiagem dos últimos 50 anos. A situação foi se deteriorando com a forte estiagem e nos últimos 3 anos vem sendo pior. Esse ano, a situação chegou ao ápice. Tem também a situação das queimadas, que são antigas do Pantanal, explicou Luiz Eduardo. A situação é preocupante, pois cerca de 40% da área de preservação foi destruída pelos incêndios. Além disso, a seca castiga o solo, que está seco e rachado, e também a preservação de espécies. As baías do Arrozal e Negra são interligadas por um canal. Tem uma canalização que secou. Assim, a água não entra para fazer a renovação. Com a falta de chuva e queimadas, o solo secou, relatou Luiz Eduardo.
Isso aconteceu porque o solo da APA é arenoso e barrento. Assim, espécies de animais também acabam prejudicadas pela seca. Tem espécie que se reproduz e deposita os ovos na areia, como por exemplo o quero-quero e os jacarés, citou o secretário. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou relatório apontando que a cotação do milho se manteve em alta na semana passada, acumulando ganho de 5,8% em relação à semana anterior e fechando com média de R$ 43,92 a saca. Com o mercado em alta, a paridade de exportação também apresentou elevação e foi cotada a R$ 25,69 a saca, com referência julho de 2021. Diante desse cenário, os produtores mato-grossenses já venderam 90% da produção dessa safrinha de milho até o fechamento do mês de agosto e já avançaram com a comercialização de 45,8% para a safra 2020-2021, que virá pela frente. Outro ponto que mereceu destaque no relatório do IMEA foi o aumento nas exportações de Mato Grosso efetuadas pelo Arco Norte, como pelo Porto de Miritituba, no Pará, em detrimento ao tradicional Arco Sul, nos portos de Santos e Paranaguá. Foi possível observar que houve uma ampliação na competição logística dos grãos com o Arco Sul, que pela primeira vez na série histórica apresentou resultado inferior ao Arco Norte. Pelo Arco Sul saíram 2.210.000 toneladas, o que representa 49,8% do total de grãos destinados aos portos, enquanto que as outras 2.220.000 toneladas, ou 50,1%, foram escoadas pelo Arco Norte. O IMEA analisou que isso aconteceu com o cenário logístico mais oportuno, decorrente das melhorias nas rodovias da região norte do país, como na BR-163. Já está disponível o edital de oferta pública para produtores de mudas de mandioca que desejam implantar jardins clonais para produzir manivas ou mudas micropropagadas das cultivares BRS 417, 418 e 419. Essas são as primeiras cultivares de mandioca para a produção de farinha e fécula geradas, selecionadas e validadas pela pesquisa para as condições do Cerrado do Centro-Oeste. Os produtores devem manifestar o interesse de compra das 8 horas de ontem, 1º de setembro, até as 17 horas do dia 15 de setembro deste ano, enviando um e-mail com o assunto Comunicado de Oferta número 08/2020 para sim.eca@embrapa.br. Para os produtores de manivas, são ofertadas de cada cultivar 5 lotes de 250 manivas de 20 centímetros. Cada lote tem valor de R$ 1.250. Já para os produtores de mudas micropropagadas, são oferecidas de cada cultivar 5 lotes de 50 manivas de 20 centímetros no valor de R$ 250 o lote. Os produtores serão contemplados por ordem de recebimento do pedido até o esgotamento dos lotes e informados por e-mail a partir do dia 16 de setembro. Com a polpa de raiz de cor branca, as cultivares apresentam arquitetura favorável aos tratos culturais e ao plantio mecanizado, devido à elevada altura da planta e da primeira ramificação, bem como moderada resistência à bacteriose. A Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas, participou da chegada do maior navio a atracar no porto cearense de Pecém para dar início à exportação da safra de frutas. A associação esteve representada pelo sócio fundador da Abrafrutas, Edson Brock. O conteineiro MSC Chuba B atracou no terminal cearense por volta das 11h30 da manhã,
com o objetivo de carregar frutas frescas produzidas no Nordeste brasileiro que estão sendo exportadas para o norte da Europa. A Abra Frutas acredita que, mesmo diante da crise mundial de saúde provocada pelo coronavírus, o segundo semestre será de crescimento nas exportações de frutas e a meta do $1 bilhão deve ser alcançada. Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Pernambuco são os estados que mais produzem frutas frescas para países da Europa, Estados Unidos e Reino Unido. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância, entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nessa quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O projeto do orçamento prevê mínimo de 1.067 em 2021. O Congresso Nacional começa a analisar um orçamento para 2021 que ainda poderá sofrer muitas mudanças dependendo do que vai acontecer com a economia até o final do ano. O governo estimou uma inflação de 2,1% para o INPC e sugeriu um salário mínimo de R$ 1.067 sem aumento real e conta com um crescimento de 3,2% da economia no ano que vem para ter mais 100 bilhões de reais de receitas em relação ao que está projetado para 2020. Também não foi considerado o novo programa de renda básica que está sendo anunciado para substituir o Bolsa Família e outros programas sociais. Segundo o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, foi considerado apenas um aumento em 2 milhões do total de famílias que poderão ter que ser atendidas pelo Bolsa Família em 2021, totalizando 15,2 milhões de famílias. Em função da pandemia, essas famílias tiveram perda de renda e por isso alcançariam os critérios para receber o benefício. Sobre o salário mínimo, Valderi Rodrigues diz que um aumento maior que o previsto teria um grande impacto orçamentário. Se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser reduzida. Lembrando do efeito que o salário mínimo tem sobre despesas. No ano passado, esse valor era da ordem de, para cada R$1 a mais no salário mínimo, nós tínhamos um valor da ordem de 300 milhões a mais de despesa. Os técnicos do Ministério da Economia explicaram que o teto de gastos foi obedecido e é por isso que as despesas subiram apenas 2,13%, chegando a 1.486 bilhões de reais. Eles também afirmaram que o governo não pretende prorrogar o estado de calamidade pública além deste ano. Para adequar os gastos, alguns ministérios perderam recursos, como Agricultura, Meio Ambiente e Saúde. Outros ganharam, como Defesa e Educação. No caso da Defesa, o aumento decorre de reajustes salariais e cumprimento de contratos internacionais de compra de equipamentos. De acordo com o Ministério, apenas 6,3% das despesas do governo estão livres para remanejamento. Esse total era de 25% em 2014. Para o líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná, o ano de 2021 também deveria ser considerado uma exceção do teto de gastos, para que o país possa retomar a atividade econômica. Está provado que, ao respeitar o teto de gastos e aumentar o orçamento em 2,13%, ele não cria novas condições de enfrentamento à pandemia e, muito menos, cria a mínima condição para a retomada do desenvolvimento econômico a partir do ano que vem. Já o líder do Democratas, deputado Efraim Filho, da Paraíba, defende as restrições fiscais. É um projeto que, ao mesmo tempo em que tenta transmitir a mensagem de um país que reorganiza o seu equilíbrio fiscal, as suas contas públicas, o que fez muito bem ao país para ter uma inflação baixa, controlada, ter os juros na mínima histórica. Isso não foi ao acaso, Tem uma política de equilíbrio fiscal sendo feita e é importante que ela seja mantida para 2021. 2020 foi um ano atípico. E mais uma vez o Congresso também terá que autorizar gastos de 453 bilhões de reais que descumprem a regra de ouro. Essa regra é um limite de endividamento para pagar despesas comuns.
30% das despesas estarão condicionadas a essa autorização, como pessoal, previdência e até a complementação do Fundeb, aprovada recentemente pelo Congresso. O orçamento de 2021 prevê um déficit do setor público de 237,3 bilhões de reais em 2021, contra os 812,2 bilhões esperados para este ano por causa da pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.